Quaresma é tempo de mudança. A secura espiritual não pode estar nos nossos corações. E o que é uma pessoa que tem um coração seco? É a pessoa que começa a quaresma e termina a quaresma do mesmo jeito. Ela não conseguiu melhorar nesses 40 dias. Ela não conseguiu superar algum pecado nesses 40 dias. Ela não conseguiu experimentar o amor de Deus durante os 40 dias. Ou seja, ela passou pela quaresma, mas ela não viveu o tempo quaresmal. Seja muito bem-vindo ao Cortes da Fé. É por isso que na quarta de cinzas, o Senhor nos deu 3 conselhos: a oração, a esmola e o jejum. Ele vai dizer: quando orares, entra para o teu quarto e fecha a porta. Ele está falando do quarto da intimidade, o quarto da oração. Visita na nossa casa, fica na sala. Pessoas íntimas se leva para o quarto. E aqui se destaca o quarto matrimonial, onde o casal tem as suas relações mais íntimas. Então, quando Jesus diz entrar no quarto, é entrar na intimidade de Deus. Você no coração de Deus e Deus no seu coração. Quando ele fala sobre a esmola, ele vai dizer que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, que a esmola não é dar algo, mas é dar-se. A esmola é você, a esmola sou eu. No tempo da quaresma, nós somos chamados a nos dar mais aos outros, a começar pela nossa família. E por último, Jesus fala do jejum. Aquele que está jejuando, não fique com uma cara triste, reclamando, não. Perfuma, penteia o cabelo, para que ninguém veja, só o Pai que está escondido. Ou a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, só o Pai que vê o escondido. Entrando no teu quarto, reze, não para os outros verem, mas o Pai vê o escondido. E aquele que vê aquilo que está oculto, te recompensará. É por isso que esses 3 são chamados pela igreja os exercícios quaresmais. Você pergunta a pessoas até de missa, quais são os exercícios quaresmais? Tem gente que não sabe nem por onde passou a pergunta, quiçá a resposta. Então aqui está. E não é a igreja que criou, foi uma orientação de Jesus, a oração, a esmola e o jejum. Neste período quaresmal ainda mais forte. Por quê? A pergunta é essa. Por quê? E a resposta é: porque nós fomos picados. Aquele veneno, pior do que um veneno de peçonha, é o veneno do orgulho, o veneno da rebeldia, o veneno do pecado. Aquele dia que o diabo conseguiu picar Eva, ele picou a humanidade. A pecadora não é Eva, sou eu e você. Quem cometeu o pecado não foi só ela, foi a humanidade. E você de casa, vale a pena você marcar na sua Bíblia Romanos, o capítulo 5. Leia o capítulo todo, mas os versículos 12 e 17 ao 19. É o coração da leitura. Essa leitura que nós ouvimos aos Romanos fala sobre esses 2 aspectos. Os que são filhos de Adão e os que são remidos por Cristo. Você olhando para a humanidade, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, só há 2 caminhos, meus caros. Me desculpem, não há caminho do meio aqui. Não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo ao diabo. Eu sou pecador, mas eu também quero ser santo. Não, só existe duas maneiras de viver. E quais são as duas? Ou você vive do jeito de Adão, ou você vive do jeito de Cristo. É isso que está escrito na carta aos Romanos. São Paulo, ele é magistral quando ele vai mostrar que por causa de um só homem, todos pecaram. Quem é este um só homem? Adão. Mas ele vai mostrar que um só homem é capaz de redimir todos. Quem é este?
Jesus. Então nós não devemos nos apegar tanto, meus caros, ao pecado original, originante, ou seja, através deste os outros. O pecado que nós cometemos, e aqui o primeiro pecado que nós cometemos, e não vamos lembrar quando foi, mas foi no uso da razão, sabíamos que estava errado e fizemos. Se chama pecado original, originado, porque ele é originado do originante, que é o primeiro. E este vai passando de geração em geração. Interessante isso, a criança quando nasce, ela já nasce em pecado, porque a humanidade é pecadora. Tanto é que a criança ali nos seus primeiros dias, os pais já a levam para o batismo, a purificação nas águas, e ali a criança se torna filho de Deus, ali ela recebe o Espírito, ali ela é adotada como portadora de todas as bênçãos e graças de Deus, receptáculo do próprio Espírito. Então note que o ser humano, ele tem uma peçonha que corre nas nossas veias, que é o pecado. É o pecado. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Algo muito perigoso está acontecendo. Aqui eu vou abrir só um parênteses. O mundo que nós estamos é um mundo louco. Isso aí eu já não tenho dúvida. E a minha visão deste mundo é o filme do Titanic. A coisa está afundando e não há como salvar. Já era. A humanidade não tem jeito mais. Não tem como salvar a humanidade mais. Qual é o meu papel de padre? Qual é o papel da igreja? Salvar aqueles que derem para salvar. Não há como salvar o mundo mais. Se você lê o que está acontecendo, o que está sendo ensinado, a cabeça da juventude, os valores que o mundo hoje aplaudem, nada tem a ver com fé e família. É tudo o contrário. E nós ainda não sentimos o impacto direto, porque nós estamos no interior. E no nosso caso, ainda somos mineiros. Aí se sente bem pouco. Mas se você pega grandes capitais, não sei se você tem o costume, eu não tenho, mas de ir a São Paulo ou conhecer alguém que mora Rio de Janeiro, algumas capitais do Brasil, está imperando claramente o ateísmo. Os valores dessas pessoas não são os valores mais do evangelho, são os valores do prazer, os valores da própria carne. Nós vivemos agora, quem vive e quem pula, o tal do carnaval. Meus irmãos, não se enganem, há pessoas que vivem o carnaval o ano todo. Tem gente que todo final de semana, para ela é carnaval. E aquilo que ela faz de loucura no carnaval, tem gente que faz todo dia. A vida dela é assim. E por quê? Porque ela escolheu não estar no viés de Cristo, mas está no viés de Adão. Adão é o desobediente, Adão é o pecador, Adão é o soberbo, Adão é aquele que não precisa de Deus. Adão e Eva são aqueles que ouvem muito mais o diabo do que Deus. Deus foi muito claro: vocês podem comer de qualquer fruto, deste não, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Gente, Deus na sua criação, Ele pediu uma coisa só. Deus podia ter pedido centenas, Ele pediu uma coisa para Adão. O que Ele pediu para Adão? Eu te criei e eu te dei vida, não morra. Só isso, não morra. E Adão pode: Senhor, como é que eu morro se você comer desse fruto aqui? O restante não tem problema, mas se você comer desse fruto, você vai morrer. Problema resolvido. A palavra de Deus foi dita, ele sabia o que fazer. Depois vem Eva, ele certamente passou para ela. Ele sabia. O que o diabo faz? Ele entra na história e ele perverte a verdade em mentira e a mentira em verdade. Meus irmãos, não fiquem na sua cabeça pensando que o diabo vai aparecer para você igual apareceu para Jesus Cristo no deserto. Não pense que vai aparecer numa goiabeira perto da sua casa o diabo em forma de serpente. Isso não vai acontecer. Como é que acontece o pecado hoje? O pecado é um só, é o pecado da perversão. E qual é esse pecado? Um só: transformar verdade em mentira e mentira em verdade. Este é o pecado do nosso tempo. A verdade parece mentira e a mentira é comprada como verdade. Tanto é que o diabo, muito esperto, ele passa a Eva na lábia. Ele vai dizer para ela: é verdade?
que você não pode comer de fruta nenhuma? Ele falou, não é verdade não. Posso, eu não posso comer só dessa. Ah, por quê? Não, porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Aí o diabo, não, você não vai morrer. Deus não quer que você conheça o bem e o mal. Olha aqui a tentação. Deus disse uma coisa, o diabo diz outra. Deus disse, não coma, o diabo, coma. Deus disse, vai morrer. O diabo disse, não vai morrer. Isto é que se chama tentação. O que é a tentação? É uma proposta para que você faça o que não deve ser feito. A tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é consentir na tentação. E aqui, meus irmãos, vamos deixar o diabo no lugar dele. E qual é o lugar dele? Tentação. Ponto final. Ah, padre, porque eu fiz uma coisa ruim, foi o diabo. Não, foi você. Foi você. Foi o diabo, não, foi você. Ah, pai, porque eu traí a minha mulher, foi você. Ah, porque eu roubei, foi você. Ai, padre, e o diabo? O diabo, ele tenta. Ele só tem poder de tentar. O agir é do homem. A escolha é do homem. Tanto é que nós ouvimos no Evangelho que o diabo tenta Jesus 3 vezes, chamado o Evangelho das tentações. Primeiro, transformar pedra em pão. Segundo, pular do pináculo. Terceiro, adorar o diabo como se fosse Deus. Minha pergunta é, o que Jesus fez para vencer as tentações? O que ele fez? O que ele fez para expulsar o diabo da vida dele? Para vencer no deserto? Ele não fez nada. Exatamente isso. O diabo sugeriu que ele fizesse, ele disse, não vou fazer. Transforme pedra em pão, não vou fazer. Não só de pão vive o homem. Pula daqui de cima, os anjos vão te segurar. Não vou pular, não tentarás o Senhor teu Deus. Ajoelha nos meus pés e eu te dou tudo. Não vou fazer, adorarás somente o Senhor. Jesus teve 3 propostas, e nessas 3 propostas, o que ele respondeu? Não. Ele foi tentado, mas ele não sucumbiu à tentação. Então ele não pecou. Meus irmãos, eu sou tentado e você é tentado. Você que é casado, é tentado. Você que namora, é tentado. Lá no seu trabalho, você é tentado. A tentação está em nossa volta. Mas não esqueça, tentação é uma proposta. No final das contas, a escolha é nossa. Claro que entram aí N fatores, mas a escolha é sempre nossa. Porque se o diabo pudesse, pensa, compadre, ele tinha empurrado Jesus lá de cima. É a minha hora. Vai despatifar lá embaixo. Ele não tem esse poder, mas ele tem o poder. Pula. A decisão não é dele mais, já é. Então Jesus vai ensinar como vencer as tentações. Oração, jejum e esmola. Meus irmãos, voltemo-nos ao jejum. Além do jejum, e não é o nosso intuito, mas além do jejum ser benéfico ao ser humano, que nós comemos demais, o jejum nos leva a um fortalecimento espiritual. Para os que leem Bíblia, parabéns. Para os que não leem, eu vou lembrar algo. Num dos exorcismos de Jesus, um homem estava possesso por um demônio. Os discípulos de Jesus estavam na região. Eles pediram que os discípulos fizessem o exorcismo. Os discípulos foram, oraram sobre o homem, mas o demônio não saiu. Eles chamaram então Jesus. Jesus então liberta aquele homem. E quando eles voltaram para casa, atenção, os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito do mal? O que Jesus respondeu? Ele respondeu o seguinte: há certos espíritos que só são expulsos com oração e jejum. As pessoas não estão rezando e o jejum praticamente desapareceu da vida de muitos. Por isso as pessoas são fracas espiritualmente. E uma pessoa fraca espiritualmente, ela se torna presa. Solta num redil uma ovelha e um lobo, para você ver o que acontece. A ovelha, ela é o quê? Presa. Ela não tem defesa nenhuma. Ela só sabe berrar. Nem correr direito o bicho corre.
O lobo é o predador, ele já vê ali um sanduíche pronto. E Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e vós sois o meu rebanho. Nós somos ovelhas. E se nós não estivermos na oração, na vigilância, nós nos tornamos presas fáceis. Então o que é que o mal não quer? O que é que o mal não quer? O que é que o diabo não quer? Ele não quer que você conheça o amor de Deus. Ele não quer que você conheça o poder de Deus na sua vida. Ele não quer que o Espírito Santo tome conta da sua vida. Ele não quer que você tenha tempo para oração. Eu não estou dizendo, atenção, me interpretem certo. Eu não estou aqui dizendo que foi o diabo que inventou a internet e celular. Eu sou doido para falar uma coisa dessa. Mas que ele está usando, está. As pessoas hoje não têm tempo. O aparelhinho na mão não sai da mão. Ela chega do trabalho em casa e só vai dormir. Por que não tem tempo de rezar? Porque o celular não deixa. Por que não tem tempo de ler todo dia o evangelho do dia? Porque está grudado na internet, está grudado em Netflix, está pulando de série em série, enchendo a cabeça, divertindo, mas fraco espiritualmente. Fraco espiritualmente. E uma pessoa fraca espiritualmente é um alvo fácil para o diabo, porque ela não tem visão espiritual, ela não tem discernimento, ela não tem sabedoria, ela não tem na sua vida o poder de Deus, é uma folha de taioba. Ou seja, pessoas impermeáveis à graça de Deus, elas não se deixam molhar, elas não se deixam penetrar pelo mistério. Gente, desculpe a franqueza, tá bom? Mas missa é muito mais do que ler folheto. Tem gente que vai à missa, parece estar num banco de praça, lendo jornal. Eu só acho que ler isso aí resolveu o problema. Não, se você não entrar de coração, se você não viver o mistério, se você não se deixar tocar por Deus, mesmo indo à igreja, você será uma pessoa fraca espiritualmente. Pergunte a qualquer pessoa que faça academia, pergunte ao rapaz mais forte, como que ele tem essa caixa? Como que ele tem essa musculatura? Duvido que ele está malhando uma vez por semana, 1 hora por dia. Mas não vai ter força nenhuma. Como fala na academia, o cara é um frango. Vai lá uma vez por semana, Não, você quer ter uma massa muscular? Você quer ter um condicionamento físico? Meu filho, quem entende vai dizer, 6 dias por semana, descansa 1. Malha todo dia, grupos alternados. Tá fácil? Carga. Ficou fácil? Carga. Ficou fácil? Repete mais. No bem, no gain. Se não dói, não ganha. Então nós temos que colocar isso na nossa vida espiritual. É como se a nossa igreja fosse o lugar de fortalecimento espiritual. 1 vez por semana? Se reza 1 vez por semana? Se celebra 1 vez por semana? Se comunga 1 vez por semana? Se está na presença de Deus 1 vez por semana? Como que uma pessoa numa academia da vida 1 vez por semana vai ser forte espiritualmente? Não há como, não há como. Por isso que eu comparo, claro, tirando, claro, as limitações de toda comparação, mas uma analogia que eu faço com a igreja é igual o posto de gasolina. Ninguém de nós vive no posto, mas todos nós passamos por ele. E passamos por ele para quê? Completa o tanque, enche o tanque, põe 100 aí, põe 50 aí. Você sai para gastar aquilo. Aí o ponteirinho vai, ó. Opa! Qual que é o nosso tanque? A nossa alma, o nosso espírito. Onde é que a gente enche de Deus? Na celebração. Para quê? Para gastar durante a semana. E como que eu gasto tudo isso? Me colocando na presença de Deus, lendo a Sagrada Escritura, buscando oração. Então eu estou na igreja porque durante a minha semana eu vou levar para a minha semana a minha celebração dominical. Eu quero viver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado os mistérios que eu celebrei no domingo. E quando chegar no final da semana, eu já estou com saudade de Deus ao domingo. Mas eu não vou procurar Deus no domingo. Eu não vou procurar Deus apenas para me pôr combustível, mas eu vou manter esse combustível queimando durante a semana, alimentando este fogo com a minha vida espiritual. Senão, meus irmãos, para nós cairmos é apenas uma questão de tempo. Para nós cairmos é apenas uma questão de
tempo se nós não temos uma vida espiritual. Atenção, quais são os 3 males que afetam a nossa alma? Quais são os 3 males que nós temos medo que nos visitem? Santo Afonso vai dizer, é a pobreza, a enfermidade e a perseguição. Pobreza, não ter nada. Segundo, enfermidade, ficar doente. Terceiro, perseguição, perder o nome, ser perseguido, ser caluniado. Mas Santo Afonso vai dizer que num plano espiritual, essas 3 não têm valor algum. Que o nosso medo, o medo do cristão, do católico, deveria ser as tentações e a secura espiritual. É aí que nós devemos vigiar. Como anda as tentações da minha vida? Quais são as tentações que têm virado pecado? E por que elas têm virado pecado? Eu preciso fortalecer qual área da minha vida? E aí isso é com você, não cabe ao padre fazê-lo. Qual a área da minha vida que eu tenho sido uma pessoa fraca? É na família? É no casamento? É no trabalho? Tem algum vício que ele tem sido mais forte do que eu? O álcool, o cigarro, o celular, a internet, a calúnia? Isso é um exame de consciência. É você que vai se ver no espelho da vida e você vai dizer para você mesmo: aqui eu tenho sido uma pessoa fraca, eu tenho caído aqui, é aqui que a tentação me pega. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para a nossa vida e falar: qual é o meu ponto fraco? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Aonde é que o diabo tem entrado na minha vida e atrapalhado tudo? É aqui que eu vou orar e vigiar. É aqui que eu vou proteger. É aqui que eu vou ter uma atenção maior, fugindo de ocasiões, de pessoas e de lugares que facilitem isso. Então veja o que vai dizer Santo Afonso: cuidemos da nossa alma, vigiando as tentações e securas espirituais. Recebamos com alegria, com gozo, as tribulações, as tentações. Por quê? Porque elas serão ocasião para oferecer a Deus algum penhor do seu amor. O diabo, ele leva para o inferno os que sucumbem a ele. O diabo, querendo atrapalhar a Deus, ele faz santo. Por quê? Porque Santo Afonso está dizendo: a cada tentação que você diz não e você vence, Deus vai fortalecer o teu espírito. Você sai da tentação mais forte do que chegou. Na hora da tentação, não é fácil não. Na hora da tentação você vê a sua fraqueza. Você não quer, mas o seu corpo quer. Você não quer, mas o seu coração dispara. Você não quer, mas a sua mão sua. Você não quer, mas o seu olho quer. É a tentação. Mas se você resiste, se você ora, se você clama, você vai sair daquela situação muito mais fortalecido. É o que está dizendo Santo Afonso. A cada tentação, você vai oferecer a Deus o seu amor e vai fortalecer a sua alma, fugindo das 3 tentações de Cristo: a gula, que é o pão, o orgulho, que é tentar a Deus, e a idolatria, que é se ajoelhar para o diabo. São 3 pecados graves que nos afastam de Deus. Quando fala gula, são os prazeres do estômago. Quando se fala de orgulho, são os prazeres da alma. Quando se fala de idolatria, são os prazeres do espírito. O ser humano tridimensional: corpo, alma e espírito. Pois bem, quais são os meios para vencer uma tentação? Atenção, você de casa, numere aí de 1 a 3, são 3. Primeira coisa que ele vai ensinar: para vencer a tentação, faça o que Jesus fez. A pergunta é: o que Jesus fez para vencer a tentação? Jejum. Ele jejuou durante 40 dias. Então o tempo da quaresma é um tempo propício para jejuar. E é um tempo propício para abstinência e sacrifício. Não é sacrifício não, viu? Sacrifício, tem que ser difícil. Se for fácil, não faça.
vai abrindo mão de pequenos prazeres. Senhor, pela minha conversão, porque maltratando o meu corpo, eu vou santificando o meu espírito. Mortificações, pequenas mortificações. Dormir na hora certa, tem gente que não dorme. Tomar um banho, quem sabe, mais frio. Eu adoro banho quente. Não, vou tomar um banho só quebrando o gelo, porque para mim é eu não aguento a água fria. Mortificação. Olha como que as coisas são simples. Então, jejum, mortificações, penitência, meditação, oração. Segundo, evitar ocasiões de pecado. Se você sabe que certo lugar é mais fácil de você pecar, evite o lugar. Se há pessoas que levam você a pecar, evite pessoas. Se há situações que te levam a pecar, evite situações. Então, ele está falando, Santo Afonso, jejum e fugir das ocasiões de pecado. Se você sabe da sua fraqueza, eu sei das minhas, então fujamos. Não brinque com fogo. E por último, ele vai dizer para expulsarmos o demônio da nossa vida. Fazer um auto-exorcismo. Como? Adorando a Deus. Toda vez que você está adorando a Deus, você está fazendo com que o mal se afaste de você. Toda vez que você procura a luz, você está se afastando das trevas. Toda vez que você pratica o bem, você está vencendo o mal. Meus irmãos, finalizando, deixa a sua ficha cair aí agora. Quem é você perto de Jesus? Quem sou eu? Uma criatura, uma pessoa. Jesus é Deus, Ele é o Emanuel, Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, pleno do Espírito. O capeta olhou e falou assim: deixa, é só ter oportunidade que eu vou nele. E teve oportunidade. Jesus estava no deserto, fraco, com fome. O diabo está com fome. Jesus, você não come há muitos dias, hein? Muito magro, muito fraco. Você tem poder, transforma a pedra em pão. Aquele pão quentinho, aquele pão de cevada. Você puxa assim, ó, o miolo está até morno. Jesus, ó, tentação. E por que ele oferece pão? Porque ele está com fome. Qual é a nossa fome? Qual é o pão que o diabo tem oferecido para que você caia na cilada? Então precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos numa batalha. E se Jesus, que era Jesus, o diabo não teve medo de tentar, imagina eu e você. Se ele tentou o Filho de Deus, imagina o que ele não está disposto a fazer comigo e com você. Então por isso que neste tempo quaresmal, nós temos que nos dedicar mais à oração, mais à meditação. E repito o que eu já disse: exame de consciência, olhar no espelho da sua vida, o que eu preciso melhorar. Eu falo a partir de mim, o que eu preciso melhorar, como padre, como filho, como amigo. Olhe para a sua vida como esposa, como trabalhador, como estudante, como namorado. Nós devemos melhorar e, acima de tudo, para Deus. Como que nós queremos estar no domingo de Páscoa? Quais os pecados que nós vamos vencer durante a quaresma? O caminho está claro, a mensagem foi explicada. Agora a decisão não é mais minha, eu posso fazer isso. A decisão agora é sua. Eu não quero viver como os que são de Adão, eu quero viver como os que são de Cristo. Eu quero, pela oração, pelo jejum, pela esmola, pela vigilância, vencer o mal que me ronda, o mal que me ronda. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele chegará também a vós. Procuremos o Senhor e fujamos das tentações deste mundo, para que a nossa vida alegre cada vez mais o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quer mais momentos de reflexão e espiritualidade em sua vida? Não perca as mensagens, pregações e reflexões profundas que iremos trazer para você.
Inscreva-se agora no Cortes da Fé e embarque conosco nesta jornada espiritual.